Muito bem, estamos aqui novamente com os amados irmãos e hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho sobre o que acontece quando Cristo é tudo em todos. Na primeira mensagem que expomos esse tema, o que acontece quando Cristo é tudo em todos, nós detectamos que o primeiro acontecimento real na vida orgânica, né, da igreja, na vida em comunidade da igreja, é que as divisões elas desaparecem, de acordo com Colossenses 3, versículo 11. Quando a igreja ela vive de acordo com Cristo, que é o dono da igreja, ele a instituiu, a quem ele chama de noiva, a quem ele chama de esposa. Quando a igreja vive de acordo com Cristo e com o plano que ele estabeleceu para a igreja, então um dos primeiros acontecimentos que é real na vida orgânica da igreja, no relacionamento da irmandade, é que as divisões desaparecem. Desta forma, a igreja ela crescerá firme, forte, e ela crescerá também inquebrável. Uma igreja que crescerá de forma poderosa para a glória de Deus. Os membros serão uma unidade total e não uma compartimentalização, como explicamos na primeira mensagem, né? O que significa divisão? É uma compartimentalização do todo, em que grupos residem em suas respectivas facções, em seus respectivos grupos, e isso acaba fragmentando todo o corpo. Então, quando Cristo ele é a motivação de toda a igreja, de todo o corpo, então os membros, o que eles irão viver é uma unidade total, sem a existência de uma compartimentalização. Isso é simplesmente fantástico, isso é simplesmente maravilhoso. Como é bom se sentir seguro no meio em que se convive. É algo que todos nós e todos os membros desejam quando fazem parte de uma comunidade. Sentir-se seguro. Saber que os membros da família da qual se faz parte são especiais e que todos estão empreendidos em cuidar e proteger os seus, isso é simplesmente maravilhoso. Isso é simplesmente bom demais. Qualquer pessoa, por mais desatenta que seja, ao notar esse tipo de relacionamento, quer fazer parte dele, sem jamais querer sair. Porque ela sabe que é valorizada. Ela sabe que tem valor no meio e no relacionamento dessa comunidade. Ela é valorizada. A valorização é a atitude que cada membro da igreja deve exercer. Isto simultaneamente. Todos, ao mesmo tempo, devem tomar essa atitude de valorizar uns aos outros. A valorização, inclusive, deve ser um exercício mútuo no relacionamento da irmandade, a qual chamamos de igreja. Valorização esta que deve ser tanto abrangente quanto intensa. Ela deve sair ali do vínculo do templo, das quatro paredes, e chegar até os lugares onde cada membro reside, onde cada membro mora, onde cada membro tem o seu convívio diário ali fora das quatro paredes do templo. Então essa valorização, ela deve ser tanto abrangente também quanto intensa. Mas, amados irmãos, este tipo de valor só é real se for em Cristo. Vejamos o que diz Colossenses 3 e 12. Olha só o que diz esta passagem de Colossenses 3 e 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esta é a passagem de Colossenses 3 e 12. Nesse versículo, amados irmãos, amada igreja, nesse versículo nós vamos encontrar mais um acontecimento, real no relacionamento na igreja, que é o seguinte:
quando Cristo é tudo em todos, as qualidades são apreciadas. Esse é o segundo acontecimento real no relacionamento na igreja com a Irmandade. O que acontece, amados irmãos, quando Cristo é tudo em todos? Primeiro, nós apresentamos na primeira mensagem que as divisões desaparecem. Agora, nessa segunda mensagem, nessa segunda parte, quando Cristo é tudo em todos, nós vamos encontrar um segundo acontecimento, que é o acontecimento em que as qualidades são apreciadas. Temos aqui nessa passagem 5 tipos de qualidades alistadas. São elas: afetos de misericórdia, afetos de compaixão, ou melhor, afetos de bondade, afetos de humildade, afetos de mansidão e afetos de longanimidade. 5 qualidades nós encontramos aqui nesse versículo alistadas, que são qualidades que serão apreciadas quando Cristo ele é tudo em todos. Essas qualidades afetivas estão em Cristo. Todas elas estão presentes em Cristo. E, portanto, como eleitos de Deus, como diz o versículo inicialmente, e amados por Ele, devemos viver o tipo de relacionamento vivido por Cristo. E assim, desta maneira, nós passaremos a apreciar nos amados irmãos as qualidades que eles desenvolvem e que também estão em Cristo. A misericórdia, amados irmãos, é a disposição que nos move a agir com piedade, sentindo o pesar alheio. A bondade é a qualidade do que é bom, do que é puro. A humildade é o reconhecimento de dependência, que lança fora a soberba e o orgulho. A mansidão é o combustível da submissão e da obediência. A longanimidade nos torna cautelosos e também tardios em agir impensadamente. Essas características afetivas revelam quem era a pessoa e qual tipo de pessoa. Então, quando essas qualidades na vida comum da igreja, nos relacionamentos que são desenvolvidos, os irmãos desenvolvem entre si, desenvolve ali como igreja, então essas qualidades em cada irmão revelam quem é essa pessoa e qual tipo de pessoa. O termo, inclusive, que qualifica todas as qualidades é afeto. A ideia dessa palavra é de algo profundo. E quando pensamos, amados irmãos, em algo profundo, em nossa mente se forma uma imagem. E geralmente a imagem que se forma em nossa mente, quando ouvimos essa palavra profundo, geralmente é de um imenso abismo. É tão fundo essa ideia da imagem de um abismo e escuro que não tem fim. Então, essa seria a imagem que nós temos de algo profundo, como se fosse um abismo, algo sem fim. Então, pensemos assim: o afeto que tenho pelo meu amado irmão é tão profundo que não tem fim. O carinho, o respeito, o apreço que eu tenho por ele e o afeto que eu tenho por ele é tão profundo que não tem fim. Nós passaremos então a valorizar o que essa pessoa é e as qualidades que ela tem, que ela exerce como membro desse corpo. Tratá-lo em grande estima deve ser a missão de cada um de nós. Passando a pensar dessa forma, de que o afeto que temos pelo amado irmão é tão profundo que não tem fim, então tratá-lo em grande estima é minha missão de amor. Respeitá-lo é o mais nobre dos deveres que eu tenho ou que você tem. Jamais poderei ser desonesto com o meu irmão em Cristo, porque esse irmão em Cristo também é irmão de Cristo. E como irmão de Cristo, ao ofendê-lo, ao tratá-lo da forma contrária, como o texto que nós estamos lendo está dizendo, então isto é uma ofensa a Cristo.
Então jamais poderemos ser desonestos com o irmão em Cristo. Quando as virtudes de uma pessoa é valorizada, dificilmente o desrespeito e a desonra terá lugar nesse relacionamento. Uma das coisas mais difíceis, amados, é reconhecer o valor que a outra pessoa tem, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz. Isso acontece porque não suportamos vê-la bem-sucedida. Na verdade, muitas vezes o nosso coração egoísta, soberbo, avarento, até deseja vê-la na sarjeta, para que ocupemos o lugar dela. Isso, infelizmente, é um fato tenebroso, mas é real. Uma das coisas mais difíceis é essa, é reconhecer o valor que a outra pessoa tem. Muitas vezes é mais fácil apresentar falhas, apresentar erros para que possamos trazer a essa pessoa descrédito. Isso, infelizmente, é um fato tenebroso. Mas quando Cristo é tudo em todos, então todos são valorizados, amados e respeitados. As qualidades são apreciadas e postas no pedestal. É isso que acontece quando Cristo é tudo em todos. Nós valorizamos uns aos outros, nós amamos adequadamente uns aos outros e nós respeitamos. As qualidades, elas são então reconhecidas, são apreciadas. Amados, Cristo é a esfera da qual fazemos partes, né? da qual fazemos parte, melhor dizendo. Ele é a esfera da qual fazemos parte. E sem Ele nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Na verdade, sem Cristo, tudo que nós fizermos será imperfeito e vai culminar, vai chegar ao fim em muito prejuízo, muitas falhas, muitos erros e muitas ofensas. Sem Cristo, nada podemos fazer, porque Ele é a esfera da qual fazemos parte. Portanto, amados irmãos, o que acontece quando Cristo é tudo em todos? Hoje, estamos vendo mais um fato real, um acontecimento real, que existe no relacionamento na igreja, desenvolvido pelos irmãos, quando Cristo é tudo na vida de cada um. E o segundo acontecimento é de que as qualidades são apreciadas. Que Deus possa nos ajudar a viver desta maneira. Possamos reconhecer o valor que cada membro na Igreja de Cristo tem e reconhecer o valor que ela tem por meio das qualidades inerentes a ela e até dadas por Cristo.